Jesus coming back will be the answer to her sorrow's cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found. God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years and no tender. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back. Yes, our Lord is coming back. Satan will be bound 1,000 years. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years and no kingdom. After Jesus shall come back to earth again. Do you love him? And fell, Aquele homem caiu, like the seed has to fall. como a semente tem que cair. And then God began to brood over that after the fall. E então Deus começou a pairar sobre isso, depois da queda. He brought up a Enoch. He brought up Elijah. Ele levantou um Enoque, ele levantou um Elias, He brought up a Moses. ele levantou um Moisés, He brought up prophet after prophet, ele levantou profeta após profeta, trying to restore that image again. tentando restaurar aquela imagem novamente. And finally, upon the earth, E finalmente sobre a terra came the genuine image of God himself again, veio a genuína imagem do próprio Deus novamente, which was God, que foi Deus, the Logos, made flesh and dwelt among us. o Logos feito carne e habitou entre nós. Now that same Logos Agora, aquele mesmo Logos has a part. tem uma parte, He's got a bride. ele tem uma noiva. And the same Logos, this word, E o mesmo Logos, esta palavra, that cannot be tampered with, que não pode ser modificada, is brooding over the churches today, está pairando sobre as igrejas hoje, trying to bring back the word to its full manifestation. tentando trazer de volta a palavra à sua manifestação integral. Which the prophets was carriers to that seed. O que os profetas foram portadores daquela semente. And the church denominations has been carriers to the seed now. E as denominações da igreja têm sido portadoras daquela semente agora. Now, notice quickly, Agora, note rapidamente, but like the shuck hugs, mas como a casca abraça, holds in the seed. contém a semente. Now, then it leaves her. Agora, depois a deixa. Jesus was God. Jesus era Deus. He was, his Father was the great Logos itself. Ele era. Seu pai foi o grande Logos, ele mesmo. And he could not pour it all in Moses, for he was a prophet. E ele não podia derramá-lo todo em Moisés, pois ele era um profeta. And the word of the Lord always, E a palavra do Senhor sempre, never fails, nunca falha. comes to the prophet. Vem ao profeta. There's no place, no time in the Bible, Não há nenhum lugar, nenhum tempo na Bíblia, or since the Bible, ou desde a Bíblia, that the correct interpretation of the word come to a theologian. que a correta interpretação da palavra veio a um teólogo. It's not in the Scripture. Não está nas Escrituras. Never did the Pharisees, never did the Sadducees, Nunca os fariseus, nunca os saduceus, and never did God raise a prophet out of any of them. e nunca Deus levantou um profeta dentre qualquer um deles. And never did he in this last days. E nem o fez nestes últimos dias.
As soon as they raise it up, Tão breve se levantavam, they all get together and make an organization out of it. There it dies. todos se reuniam e formavam uma organização disso. Aí morria. But it's for a purpose that he did this. Mas foi com um propósito que ele fez isto. We'll try to explain it. God helping us. Tentaremos explicar, Deus nos ajudando. Notice. See here how close the church, the seed now, Note, veja aqui quão parecida ela, a igreja, a semente agora, gets to look like the seed itself. chega a parecer-se com a própria semente. Now you notice, Agora, note você que when the seed goes into the ground, it's the original seed. quando a semente desce ao chão, é a semente original. When it comes forth, it brings forth a life. Quando ela brota, ela produz uma vida. But what does the life do out of a seed of wheat? Mas o que a vida de uma semente de trigo faz? It doesn't produce the same stalk of wheat right then, or same grain of wheat. Ela não produz o mesmo talo de trigo naquele mesmo momento, ou o mesmo grão de trigo. It's the life of the wheat, but it's in a carrier stage. É a vida do trigo, mas está num estágio portador. And that was the first Reformation E essa foi a primeira reforma, when Luther came forth out of the darkness of the chaos. quando Lutero saiu da escuridão do caos. It had to die. Ela tinha que morrer. So many times people sympathize. Tantas vezes as pessoas se compadecem. Oh, and I read a book not long ago on the silent God. Eu li um livro não faz muito tempo sobre o Deus silencioso, Give us some of these modern philosophers apresentado por alguns desses modernos filósofos, who try to turn you away from God. que tentam afastar você de Deus. If you don't know the Word of God and the plan of God, Se você não conhecer a palavra de Deus e o plano de Deus, you can be easily shook. você pode ser facilmente abalado. But when you see God's plan, His program, Mas quando você vê o plano de Deus, o seu programa, then by faith you know it's God. então pela fé você sabe que é Deus. And God identifying Himself, É Deus se identificando, doing just what He did in the other times, walking, proving. fazendo justamente o que ele fez em outros tempos, andando, provando. That's the reason Moses could not be shook. É por essa razão que Moisés não podia ser abalado. He talked face to face with God, and God told him, Ele falou face a face com Deus, e Deus lhe disse: I am the one that was with Abraham back yonder. Eu sou aquele que estava com Abraão lá no passado. I'm the one that's made this promise. I'll be with you. Eu sou aquele que fez esta promessa, estarei contigo. How are you going to stop that man then? Como você vai deter esse homem, então? As the prophet of old said, Como o profeta do passado disse: when the lion roars, who can but fear? Quando o leão brame, quem pode não temer? And God has spoken, who can but prophesy? E Deus falou, quem pode não profetizar? When we see the things that God promised at this hour, see it unfold, Quando vemos as coisas que Deus prometeu nesta hora, vemos desvendarem-se. how can you stand still? Como pode você ficar quieto? When you see that that's His way, Quando você vê que essa é a maneira dele, what He said it would happen. o que ele disse que aconteceria? See all the mysterious things? Ver todas as coisas misteriosas, But that's just exactly the way God said it would take place. mas esse é exatamente o modo que Deus disse que aconteceria. Now notice, she, the carrier. Agora note, ela, a portadora. Now, Hagar come forth as a stalk. Agora, Agar veio como um talo, And then come the pollen, e então veio o pólen, and then come the shuck, e então veio a casca, and then come the seed. e então veio a semente. Now watch these carriers. Agora observe estes portadores. I want you to watch first. Quero que primeiro observe. Now the stalk does not look at all like the seed. Agora o talo de modo nenhum se parece com a semente. But the life that was in the seed is in the stalk. Mas a vida que estava na semente está no talo. That was Luther. Isso foi Lutero. Now the little stalk has many blades. Agora o pequeno talo tem muitas folhas. It went off from Luther into Zwingli, Saiu de Lutero para Zwinglio and on down to Calvin and many others. e adiante para Calvino e muitos outros. Now notice, then it changed its position. Agora note, então mudou de posição. Watch nature now forming to the Word of God. Observe a natureza agora, formando de acordo com a palavra de Deus. As the sun, death, burial, and resurrection, Como o sol, morte, sepultamento e ressurreição,
Then come the pollen. That was Wesley. Então veio o pólen. Isso foi Wesley. And through there were many little pollens hanging on it E através daí houveram muitos pólens pequeninos pendurados nisso, that actually looked a whole lot more like the seed que na realidade pareciam muito mais com a semente than what that leaf did on the wheat or the corn. do que aquela folha no trigo ou milho. Looked a lot more like it because Wesley with the second word, Parecia muito mais com ela, porque Wesley, com a segunda palavra, second word of God bringing his church up, segunda palavra de Deus levantando a igreja dele, come to sanctification. passou pela santificação. That was his message. Essa foi a sua mensagem. All right. Then after a while, that dropped off Muito bem, então depois de um tempo isso desceu and went into the stalk again e foi para o talo de novo and brought forth an ear of corn. e produziu uma espiga de milho. But before this ear started, Mas antes desta espiga ter início, there was a shuck, covering, husk. houve uma casca, cobertura, palha. And any wheat raiser, corn raiser, E qualquer cultivador de trigo, cultivador de milho, if you dig in there and pick out that ear of corn se você procurar aí e pegar aquela espiga de milho, or that ear of wheat, ou aquela espiga de trigo, you'll think that little você vai pensar que aquela pequena, first little thing is that grain of wheat. aquela primeira coisinha pequena é aquele grão de trigo. But now there's the Pentecostal age. Mas agora, aí está a era pentecostal. Now you can't, Agora, você não pode, any theologian or any historian or other você, qualquer teólogo ou qualquer historiador, melhor dizendo, knows that that's the ages the way they come. sabe que essas são as eras da forma que elas vêm. Take the book of Revelations, Tome o livro de Apocalipse, take the church ages, tome as eras da igreja to see if that isn't exactly the way they unfold. e veja se não é exatamente assim que se desenrolam. Now from Wesley came forth Agora de Wesley vieram Pilgrim Holiness, Nazarenes, and all the little holiness churches. os peregrinos da santidade, os nazarenos e todas aquelas igrejinhas da santidade, A whole lot more closer to the Word than what the Lutheran Reformation was. muito mais próximas da palavra do que a reforma luterana estava. But you see, when Luther organized that and started those blades, Mas veja você, quando Lutero organizou, isso deu início àquelas folhas, and when this come up, all the Spirit left that Lutheran church, e quando isto veio, o Espírito todo deixou aquela igreja luterana, all of it just the denominational, todos com exceção só do denominacional. and the real true believers went into sanctification. E os crentes verdadeiros, de fato, foram para a santificação. And then when sanctification moved over E então, quando santificação mudou, to the Pilgrim Holiness and so forth, os peregrinos da santidade e assim por diante, and all the holiness organizations, e todas as organizações da santidade, Nazarenes and so forth, nazarenos e assim por diante, it moved from there right out into this Pentecostal age. ele se mudou daí direto para esta era pentecostal. And look at that little grain now of wheat. E veja esse grãozinho agora de trigo, It looks a million times more like the original wheat that went into the ground ele se parece 1 milhão de vezes mais com o trigo original que desceu à terra, than what the stalk did, or what the pollen did. do que o talo ou o pólen. But if you'll sit down, put it under a glass, Mas se você sentar, colocá-lo debaixo da lente and open those little shucks up, e abrir aquelas casquinhas, they're just carriers also. elas também são apenas portadoras. The grain hasn't started yet. O grão ainda não teve início. It's a little bitty bud right at the back É um pequenino olho bem na parte de trás. with a big high-powered glass. You can see that little tip Com um microscópio pode-se ver aquela pequena ponta, like a pinpoint. como a ponta de alfinete. There comes the seed, Aí vem a semente. and this here shuck that looks just exactly like the real thing, E esta casca aqui, que se parece exatamente com a coisa real, it isn't the real thing. não é a coisa real. It's only a womb, É apenas um ventre, like Mary's womb. como o ventre de Maria. Mary was not the seed Maria não era semente. in the representation here of the stalk.
na representação aqui do talo. She was only a carrier of it, Ela foi apenas uma portadora dela, like the rest of it, como o resto, but being called and chosen first by God Himself mas sendo chamada e escolhida primeiro pelo próprio Deus, for this purpose. para este propósito, It looked more like, pareceu mais as our Catholic friends would think, that she was the Mother of God. como que os nossos amigos católicos pensaram que ela foi a mãe de Deus. No, she was not the Mother of God. Não, ela não foi a mãe de Deus. She neither was the seed of God. Tampouco foi ela a semente de Deus. The woman produces the egg. A mulher produz o óvulo. God produces the life. Deus produz a vida. The hemoglobin, the blood, is in the male sex. A hemoglobina, o sangue, está no sexo masculino. A hen can lay an egg, or a bird can lay an egg. Uma galinha pode botar um ovo ou um passarinho pode botar um ovo. Springtime, build its nest. Na primavera faz o seu ninho. But if that female bird hasn't been with the male bird, it won't hatch. Mas se aquele pássaro fêmea não esteve com o pássaro macho, ele não vingará. It's dead. It'll rot right in the nest. Está morto, apodrecerá no ninho mesmo. As I often said, that's what's the matter with the churches today. Como eu muitas vezes disse, é esse o problema das igrejas hoje. They're rotting right in the nest. Elas estão apodrecendo no ninho mesmo. Called Methodist, Baptist, Pentecostals, and so forth. Chamadas metodistas, batistas, pentecostais e assim por diante. If they're not in contact with the Word itself, Se não estiverem em contato com a palavra, ela mesma, they rot right in the nest in the organization. eles apodrecem no ninho mesmo, em sua organização. Now, some of them says then, the Protestant more or less believes, Agora, alguns deles dizem então que o protestante mais ou menos crê that it was Mary produced the egg. que foi Maria que produziu o óvulo. If that be so, look what you make Jehovah God doing. Se fosse assim, veja o que você faz Jeová Deus fazer. The egg cannot be produced without a sensation. O óvulo não pode ser produzido sem sensação. So you see, De modo que, veja você, God made both egg and germ. Deus fez tanto o óvulo como o germe. He created both in the womb of Mary. Ele criou ambos no ventre de Maria. And that man was not nothing but God Himself made flesh and dwelt among us, Emmanuel. E aquele homem não foi outra coisa a não ser o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, Emanuel. Not just a fine man, a prophet. Não apenas um bom homem, um profeta, He was fine man and prophet. ele foi um bom homem e profeta. Not a teacher, theologian. Não um professor, um teólogo. Oh, he might have been all that. Oh, ele pode ter sido tudo isso. He was all in all, but above all that, he was God Himself. Ele foi tudo em todos, mas acima de tudo isso, ele foi o próprio Deus. The Bible said A Bíblia disse, we are saved by the blood of God. somos salvos pelo sangue de Deus. God Himself. O próprio Deus. Not a third person or second person. Não uma terceira pessoa ou uma segunda pessoa, The person. a pessoa. God Himself. O próprio Deus. Great Jehovah overshadowed Mary, O grande Jeová fez sombra sobre Maria. and the Creator, and created both the blood cell, the life, and also the egg. E o Criador, e criou tanto a célula de sangue, a vida, como também o óvulo. If you can get a Jew to see that, Se você puder conseguir fazer um judeu ver isso, he knows who the Messiah is. ele saberá quem é o Messias. When that John Ryan was healed up there at Benton Harbor, Quando aquele John Ryan foi curado lá em Benton Harbor, been blind for 40 years. esteve cego por 40 anos. That rabbi asked me, Aquele rabi me perguntou, he said, I had an interview with him. ele disse, eu estive em entrevista com ele. He said, you can't cut God in 3 pieces and give him to a Jew. Ele disse, não se pode cortar Deus em 3 pedaços e dá-lo a judeu. I said, some of them does, Eu disse, alguns fazem isso, but we don't cut God in 3 pieces. mas nós não cortamos Deus em 3 pedaços. I said, do you believe the prophets? Eu disse, o Senhor crê nos profetas? Certainly I believe the prophets, he said. Certamente que creio nos profetas, ele disse. I said, Eu disse, who did Isaiah speak of? Isaiah 9:6, unto us a child is born.
De que Isaías falou, Isaías 9:6, um menino nos nasceu? He said, why, it was the Messiah. Ele disse, ora, foi o Messias. I said, Eu disse, what relationship will Messiah be to God? que parentesco terá o Messias com Deus? That done it. Isso resolveu o assunto. I said, now. Eu disse, agora. He said, Ele disse, he'll be God. I said, exactly right. ele será Deus. Eu disse, exatamente certo. His name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. Seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. There's where the oneness missed it. É aí onde a unidade errou. There's where the Trinity missed it. É aí onde a Trindade errou. Both sides of the road, but the happy medium's right in between. Ambos os lados da estrada. Mas o meio adequado fica bem entre os dois. If God could be his own father, Se Deus pudesse ser seu próprio Pai, if Jesus was his own father, se Jesus foi seu próprio Pai, he couldn't be. ele não poderia ser. And if he had another father besides God, E se ele tivesse outro Pai além de Deus, and the Bible said the Holy Ghost was his father, e a Bíblia disse que o Espírito Santo foi seu Pai, if there are two different spirits, he's an illegitimate child. exceção dois espíritos diferentes, ele foi um filho ilegítimo. That's right. Isso mesmo. Which was the father of him? Qual dos dois foi o pai dele? God or the Holy Ghost? Deus ou o Espírito Santo? You say one and watch how embarrassed you're going to get. Você diz um e observe quão envergonhado vai ficar. God was his father, is that right? Deus foi seu pai, está certo? Matthew 1:18, he said, Mateus 1,18 ele disse, now the birth of Jesus Christ is on this wise. When his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Ghost. ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Now who's his father? Agora, quem é o pai dele? See what I mean? Veja, está vendo o que quero dizer? Notice, Joseph, her husband, being a just man, not willingly to make her a public example, was minded to put her away proudly on this wise. Behold, while he thought on these things, the angel Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take in unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of... José, seu marido, como era justo, a não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente deste modo. Eis que, projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber em a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do... I thought they said God the Father was his father. Pensei que eles disseram, Deus Pai foi o pai dele. Oh, theologians, where is your understanding? Ó teólogos, onde está seu entendimento? Notice, it shall be light about the evening time. Note, haverá luz ao entardecer. Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guests. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guests. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh,
wonders of His grace as gems in His crown to shine.